Bom dia pessoal, belezinha? Sejam bem-vindos à 11ª aula do nosso curso de Mecânica dos Fluidos 1. E na aula de hoje a gente vai tratar de um problema de determinação de forças hidrostáticas que atuam sobre superfícies curvas submersas. Então, até o momento eu vinha falando de superfícies planas, agora a gente vai pegar essa superfície submersa e vai colocar uma curvatura nela. Isso vai complicar um pouquinho mais as coisas e vai mudar um pouco a nossa ênfase, o nosso foco de abordagem, assim, tá? Então, sem mais delongas, vamos colocar aqui o início da aula de hoje, o título, que é Forças Hidrostáticas que atuam sobre superfícies curvas submersas. Deixa eu colocar aqui uma letra azul. E vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, forças hidrostáticas sobre superfícies curvas submersas. Do ponto de vista assim, físico, né, não existe grande distinção, mas do ponto de vista prático, operacional, de engenharia, a nossa forma de calcular as coisas aqui ela vai mudar um pouquinho. Então, eu vou começar essa aula com uma figura que eu separei aqui do meu caderninho de fluidos 1, que é essa figura aqui. Tá? Vamos colocar ela aqui no cantinho e vamos investigar algumas coisas a respeito dela. Põe uma letra aqui um pouquinho menor, letra 12, e a gente vai escrever aqui um breve enunciado, que é: considere agora a seguinte superfície curva submersa. Então a gente tem aqui a superfície, esse triângulo de cabeça para baixo indica que isso é uma superfície livre. Então, deixa eu até pegar minha mesa aqui para fazer algumas anotações e rabiscos no meu caderno, que eu acho que pode ser interessante. Vamos pôr isso daqui aqui. Beleza. Então, isso daqui indica que isso aqui é uma superfície livre, tá? Ou seja, é como se eu tivesse aqui pressão atmosférica. E aí eu tenho essa superfície curva que está submersa. Tem os pontos A, B e C que definem os limites dessa superfície curva. E aí, aqui dentro eu tenho um líquido em torno dessa superfície curva, que vai evidentemente gerar uma força hidrostática entre A e C, que é a superfície curva submersa. E aí a nossa análise do que vai acontecer aqui dentro, ela vai começar com com um recorte que a gente vai fazer, ou seja, vamos pegar aqui entre A e B e fazer uma linha reta, uma projeção horizontal, e entre B e C uma projeção vertical. Então essa região aqui dentro, deixa eu colocar aqui e fazer uma ranhura, esse bloco de líquido vai ser o objeto da minha análise. Estou tomando um choquezinho legal na clavícula aqui por causa desse microfone, velho. Eu sou um cara que toma choque com bastante frequência assim, na minha vida. Eu já comentei, né, que minha casa não tem aterramento, né? Eu aluguei uma casa meio do mato, ninguém não aterrou essa casa, então eu tomo choque todo dia. Com a guitarra eu tomo choque no meu amplificador, aqui eu tomo choque também. Estou quase me acostumando já, é um choquezinho de leves. Mas acho que agora ficou mais confortável aqui. Bom, e aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer tipo um diagrama de corpo livre desse bloco de líquido, porque é em cima dele que eu vou fazer a minha análise do problema. Deixa eu puxar uma setinha aqui. E aqui façamos um diagrama de corpo livre do bloco de líquido. Eu já separei a minha figurinha com esse diagrama de corpo livre. E é em cima desse cara que eu vou fazer a minha análise. Tá aqui, maravilha. Olha que interessante as conclusões que a gente vai extrair aqui desse diagrama de corpo livre. Repare, sabe daqui, que eu tenho esse trecho aqui, curvo entre A e B, todo mundo vê aqui, entre A e C, perdão, e por definição, né, a força que atua nessa superfície curva devido a esse líquido que está em torno dela, ela é sempre na direção normal à superfície. Então, essas setinhas aqui entre A e C, com esse formato esquisito, né, que vem daqui para cá, tá? Essa região aqui, eu estaria desenhando, na verdade, a reação sobre essa parede às forças hidrostáticas que atuam sobre ela devido à distribuição desse líquido em torno da superfície curva. Ou seja, eu pego esse bloco de líquido aqui e faço um diagrama de corpo livre para ele. Entre A e B, entre essa região aqui, ó, A e B, nessa projeção horizontal, eu vou ter uma força vertical, Fy, que atua nesse sentido,
devido ao peso de fluido acima desse bloco líquido, entre B e C, nessa projeção vertical, eu vou ter uma força horizontal Fx, que vai atuar nesse bloco de líquido, devido à distribuição de pressão hidrostática em torno do objeto. E aí, como esse bloco está parado, se eu tenho uma força vertical e uma horizontal, esses caras vão ter que estar balanceando uma reação, né, da própria superfície curva sobre o bloco de líquido, para que esse cara esteja em equilíbrio estático. Além disso, esse bloco de líquido tem um peso W. Então, esse peso do bloco ele vai ser de fundamental importância para a gente nessa análise de forças que atuam sobre superfícies curvas. Tá? E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho essa distribuição super complicada de forças, assim, que eu tentei desenhar aqui numa direção meio que normal à superfície curva. Por ser curva, esse vetor normal está sempre mudando, né? Essa é a definição de curvatura. Na verdade, a definição de curvatura é a derivada do vetor normal ao longo da direção tangencial da própria superfície. Então, quanto mais esse vetor normal varia, mais curva é a superfície. Uma superfície plana, o vetor normal está sempre igual, ele não muda. Agora, se ela é curva, ele vai mudando de direção ao longo dela. Essa é a definição de curvatura para a gente. E aí tentei desenhar esse vetor normal variando, né, ao longo da superfície curva, inclusive aumentando de tamanho com a profundidade para respeitar, para seguir a lei fundamental da hidrostática. Mas fato é que se você observa essa distribuição, esse carregamento distribuído, né, que seria a pressão hidrostática entre A e C, esse cara é muito complicado. E aí eu não vou lidar com ele, eu vou lidar com as projeções, com as componentes. Então eu vou definir que vai existir uma força resultante, equivalente, né, aqui, por exemplo, na direção normal, a superfície curva, e esse cara vai ter uma componente horizontal e uma componente vertical. Esses caras vão balancear, um pouquinho as setinhas, essas forças horizontais e verticais que vão atuar nas projeções da minha superfície curva, conjuntamente com o peso desse bloco de líquido. Então vão ser essas setinhas que vão se balancear. Vamos lá. A gente tem a componente da projeção vertical, a componente da projeção horizontal, o peso do bloco, e tudo isso vai ter que se balancear com essa força resultante na própria superfície curva, que vai ter uma componente horizontal e uma vertical. Eu vou chamar de Fy e Fx as componentes verticais e horizontais das projeções, W, o peso, e FH e FV, as componentes horizontal e vertical da reação, que no fundo vai ter que ser igual à força resultante que atua na própria superfície curva. Beleza, pessoal? Ou seja, o problema de determinação de forças hidrostáticas atuantes sobre superfícies curvas submersas, ele é idêntico ao problema que a gente tinha anteriormente das superfícies planas, só que agora as superfícies planas vão ser projeções hipotéticas, horizontal e vertical, da superfície curva em si. Eu vou modelar a superfície curva em termos das projeções planas dessa superfície, né, tanto na componente horizontal quanto vertical. E aí agora o peso desse bloco de líquido composto pela junção da superfície curva com as suas projeções vai ser importante na jogada. Tá claro? Então aqui, diga. A distribuição de força entre A e C na superfície curva não é a força hidrostática, né? É pela atmosférica lá embaixo? Não, a atmosférica, Luiz, assim, ela vai entrar assim, se fizer sentido que ela entre. Nesse caso aqui, por exemplo, aqui em cima está a pressão atmosférica, né? Ela vai atuar no início de Fx. Tá vendo que esse cara aqui é um trapézio, não um triângulo, em Fx, porque eu estou considerando pressão atmosférica. Agora, essa parte externa aqui não é o carregamento que esse cara está sofrendo lá de fora, não. Isso aqui, tipo assim, eu estou simbolizando a reação dessa superfície à força que o líquido faz sobre ela. Então isso aqui, do lado de fora, entre A e C, não é um desenho da distribuição real do carregamento ali externo. É só uma simbologia para indicar que
Se esse bloco está em equilíbrio estático, eu vou ter que ter uma reação na superfície curva a essas componentes das projeções do bloco de líquido. Então é isso, tá? É um recurso simbólico que eu estou utilizando para estimar a força resultante na superfície curva devido a esse peso de líquido que atua nesse cara. Então é nesse sentido, tá? Entendi, obrigado. De nada. Bom, vamos fazer então agora um balanço de força para a gente poder correlacionar Fx com FH, com Fy. Então, assim, na direção horizontal, o que a gente vai ter aqui? Deixa eu colocar de verde. A gente vai ter o seguinte, que... Deixa eu desligar meu WhatsApp, senão fica o tempo inteiro a galera mandando mensagem nesses grupos, aí é complicado. Então eu vou ter o seguinte, que Fx vai ter que balancear FH, né? Porque é a única coisa que acontece na horizontal. Só que na vertical a coisa fica um pouco mais interessante. Eu vou ter aqui Fy mais o peso. Esses caras vão ter que balancear Fv. E W, que é a força-peso, vai ser dado pela massa específica desse fluido, vezes a gravidade, a aceleração, vezes V. Esse V é o volume do bloco de líquido. Então, volume do bloco. Então, nesse contexto aqui, né, eu vou ter essas relações. Agora, eu queria chamar a atenção para um fato interessante, que é o seguinte: dependendo de como essa superfície curva está orientada em relação à minha geometria, eu posso ter um sinal positivo ou negativo dessa força-peso. Então agora, só para que isso fique bem claro para vocês, considere essa outra figurinha aqui. Então, deixa eu escrever aqui. Suponha agora a seguinte superfície curva. Então eu vou pegar um outro exemplo para que a gente faça esse outro diagrama, para que vocês percebam que, na verdade, esse sinal ali que eu vou somar a força-peso, ele pode ser tipo diferente. Então suponha que a superfície seja tipo essa aqui agora. Tá vendo? Ela tá tipo, em vez de estar apontando para cima, ela está apontando para baixo. Eu mudei a concavidade. Então, na figura 1, nessa figura inicial, ela está assim, a superfície. Aqui está a gravidade, pá. Agora, nesse contexto, ela está tipo assim, para baixo. Aqui, se você faz um diagrama de força, né, pensando sempre que a reação vai estar alguma coisa nesse sentido aqui, ó, normal, e esse cara vai ter um componente vertical e uma componente horizontal. Tem alguém querendo entrar na reunião aqui? Deixa eu permitir. Se eu tivesse nesse outro contexto, vamos pôr aqui F horizontal e F vertical, o meu balanço de força seria um pouquinho diferente. Eu teria aqui Fv mais W, esses caras teriam que balancear Fy. Né? Aqui, para a força horizontal, não muda nada. Mas se eu tiro daqui uma expressão para minha força vertical, esse cara vai ser Fy menos W. Então olha que interessante, para essa superfície aqui de cima, eu tenho que Fv vai ser Fy mais W, equação 1. Para essa aqui de baixo, Fv vai ser Fy menos W, equação 2. Ou seja, você pode tanto somar quanto subtrair a força-peso do bloco para estimar, no final das contas, a força vertical. Não tem uma forma certa, depende da figura. Você tem que desenhar a geometria, desenhar aqui as projeções. Nesse caso aqui, ó, a projeção vertical está aqui e a projeção horizontal está aqui. Então você sempre vai pegar essa superfície curva, fazer projeções horizontais e verticais, desenhar lá Fx, Fy e o peso, e aí em função disso você vai determinar a relação entre a força vertical que atua na superfície curva com a força vertical da projeção e o peso, com sinal de mais ou de menos. De um modo geral, o que a gente pode falar é o seguinte. Deixa eu pegar aqui e colocar. De um modo geral, ou de forma geral, a minha força vertical vai ser Fy mais ou menos W e a força horizontal vai ser igual a Fx. Ó, Fy e Fx você vai determinar
da mesma maneira que você determinava forças hidrostáticas sobre superfícies planas submersas. As projeções que você vai fazer aqui vão substituir as antigas superfícies em si. Agora a superfície é curva, mas suas projeções são planas. Tá claro isso? Então aquela ideia do prisma de pressão e tal, você vai aplicar igualzinho para as projeções. E para a superfície em si, que agora vai ser curva, você vai ter que considerar esse peso desse bloco de líquido na estimativa das componentes verticais, porque agora tem uma coisa diferente na gravidade. Beleza? Bom, isso é a teoria. Não tem mais nada que eu possa falar sobre teoria. Tá dado o assunto já. Agora, na prática, deixa eu só fazer um negócio aqui rapidinho, porque eu enganchei meu fio na minha rodinha. Pronto. Na prática, você vai ter que resolver um exercício para entender como que a coisa muda. E aí muda bastante na hora de resolver o exercício. Então, a aula de hoje é essa parte inicial, os primeiros, sei lá, 15 minutos, teoria. Acabou a teoria, só isso. Agora vamos pegar um problema físico bem legal e vamos resolver esse cara, beleza? Pra gente treinar. Deixa eu ver se cabe aqui a minha figurinha. Ah, cabe. Então agora é o problema físico. Deixa eu colocar aqui tipo um títulozinho para o quadro ficar bem bonitinho. Então, vamos agora treinar. A gente tem que treinar. Senhor, Diga, aumenta senhor. mais um pouquinho, por favor. Perdão? Não te ouvi. Aumenta mais um pouquinho a imagem, por favor. Tá pequena? Deixa eu ver se eu consigo aumentar o máximo que der aqui. Sem prejudicar o layout. Se tá ruim ainda, se tiver ruim eu posto a página seguinte para ela bem grande, assim, prefere? Tá bom para você? Tá bom agora. Tá bom agora? Então ótimo. Então bora agora treinar. Então agora o exemplo é esse, velho. Eu tenho uma parábola aqui entre A e B. Esse probleminha ele é bem legal, velho, assim. Ele é... Eu não sei, velho, assim, essa parte de MacFlu 1, assim, eu acho tão divertida. Não de ensinar, porque isso aqui é muito boring. Mas de resolver, assim, o problema é divertidíssimo, saca, velho? Pra mim é que nem jogar Sudoku, assim. É uma distração pra cabeça, né? Eu brinco com os meus alunos, assim, quando a gente tá resolvendo um probleminha um pouco mais difícil, que tem que usar vários conhecimentos combinados e usar um pouco de cálculo 1 para lembrar de derivada e de reta tangente, aí mistura com fluidos e mistura com mecânica 1. Eu acho isso, eu não sei, assim, essa integração de conhecimentos, assim, ela me diverte bastante. Eu até falo assim, porra, entender por que eu existo é muito mais aflitivo do que resolver isso. Isso eu consigo atacar, eu consigo resolver isso, né? Explicar por que eu existo eu não consigo. Então dá muito mais agonia essa meditação sobre a vida do que essa parte, tipo, de brincar de engenharia. Isso aqui é tão gostoso. Então vamos resolver isso daqui. Eu tenho uma parábola entre A e B. Eu tenho água de um lado, do lado superior. Eu tenho óleo da parte de baixo. Né? E esse cara está em equilíbrio estático, porque eu tenho uma força F aqui em cima, no ponto A, atuando. Eu desenhei ela aqui para baixo, mas ela pode ser tanto para baixo quanto para cima. Eu não sei ainda. Vamos ver o sinal dela no final das contas, tá? Esse cara está em equilíbrio estático. E aí eu quero determinar F. Existe uma articulação aqui no ponto B, então essa comporta ela pode abrir para cá ou para cá. Então vou ter uma força de água aqui, pá, que vai tentar fazer com que ela desça, e uma de óleo para cá, que vai tentar fazer com que ela suba. Dependendo de quem for maior ou menor, né, essa força F pode ser negativa, ou positiva ou negativa, enfim. Ela pode, né, contribuir com a água ou com o óleo a fim de manter essa comporta em equilíbrio estático. Eu dou aqui dimensões, né, diretas, só falo que essa superfície é uma parábola, não dou a curva dela e determine F. Esse é o problema. Beleza? Então vamos começar o problema tentando desenhar um diagrama de corpo livre dessa parábola. E aí quando eu falo diagrama de corpo livre, na verdade, assim, é um desenho da geometria e das forças que atuam sobre ela. E esse diagrama ele vai mudando ao longo da solução da questão, porque eu vou começar primeiro com os carregamentos distribuídos, para tentar relacionar as projeções com as reações, e conforme eu for calculando de fato a força resultante aqui e tal, eu vou redesenhando o meu diagrama de corpo livre, cada vez mais alinhado com o meu objetivo final, que é ter a força da água, a força do óleo, o ponto de aplicação para fazer um balanço de momentos e a força F. Então a coisa vai sendo construída ao longo da própria solução da questão. Vamos começar então aqui com um desenhozinho, né, para a coisa ficar mais clara.
Galera, em MacFlu 1, vocês vão ver, velho, que desenhar as coisas é fundamental. Então, assim, é quando você começa a perceber que se você é um cara que desenha direitinho os esquemáticos, você vai ter muito mais sucesso no entendimento dos problemas de engenharia e também na sua capacidade de resolvê-los. Então é muito importante desenhar aqui as coisas. Eu estou falando isso, mas assim, eu tenho uma dificuldade enorme com isso também. Por exemplo, eu estou tenso agora para desenhar essa parábola, porque eu sei que eu não vou conseguir. Já estou prevendo um fracasso assim da minha parte. E aí minha estratégia é tentar te fazer bem rápido assim. Vamos ver se vai funcionar. Não, ficou uma bosta. Finge que ficou bom isso aqui. Tá. Pronto, isso aqui seria a superfície AB. Também não vou ficar tipo assim com muito preciosismo, senão não sai daqui nunca. Isso vai ser AB. Agora, deixa eu pegar uma canetinha um pouco mais fina, com uma outra cor, e colocar linhas retas para que a gente desenhe as projeções horizontais e verticais. Então eu vou começar do lado da água aqui. Eu vou ter uma componente da projeção horizontal e vertical. E do lado do óleo, eu vou desenhar de verde. Repare o seguinte, que a água tem 4 metros de profundidade, o óleo tem 3. Então o óleo está um pouquinho abaixo da água, tá? Então, sei lá, eu vou desenhar aquilo que acontece com o óleo a partir daqui, por exemplo. Minha superfície, minha projeção vertical, minha projeção horizontal. Vou começar daqui, depois eu corto. Deixa eu dar um zoom aqui. Ah, tá bom, né, velho? Pronto. Deixar esse zoomzinho aqui. Ô, cacete. Que agonia, velho, de não ter capacidade. Ah, tá bom sim, dane-se, vai. Tá. E aí, vou pegar aqui e colocar também o peso da água. Tá muito grosso, né? Deixa eu pôr mais fino. Então aqui eu tenho o peso da água para baixo. Aqui eu tenho o peso do óleo para baixo. Então os pesos vão ser importantes. Vamos pôr aqui W, óleo, aqui W, água, beleza? E aí, veja, lembre-se que eu falei que a gente tem que tratar essas projeções como se fossem superfícies planas. Então aqui eu vou ter uma distribuição de pressão nessa projeção mais ou menos assim. Um pouquinho inteira. Desenhar umas 2, 3 setinhas só para indicar que isso aqui é um carregamento distribuído. Aqui eu vou ter... Vai ser até bom essa falha aqui, vou aproveitar ela. Pronto. Um carregamento também distribuído. Vamos pôr um pouco maior aqui. Foda-se. Tá bom aqui. Da parte de baixo. E aí vamos desenhar umas setinhas para indicar que esse cara aqui é distribuído. Uma aqui. Uma aqui. Beleza, mais uma aqui. E uma aqui. Então tem um carregamento também distribuído. Esse cara aqui vai estar associado a uma força Fx no lado do óleo. Esse cara é uma força Fy no lado do óleo. E aí para a água, a gente vai ter a mesma coisa. Eu não vou ter nada aqui em cima porque aqui é pressão atmosférica. P. Opa. ATM. E essa pressão atua em todos os lados. Aqui eu vou ter uma distribuição, né, horizontal, atuando nessa projeção. Isso daqui vai ser minha força Fx na água. Então é isso que eu teria a princípio. O peso da água, o peso do óleo e as projeções horizontal e vertical para o óleo e só horizontal para a água, porque a vertical seria pressão atmosférica ali, né? Ela atua tanto nesse lado da água quanto nesse lado do óleo, inclusive. Então eu posso colocar também aqui, ó, que tem pressão atmosférica. Vamos pôr assim. Se você desenhasse isso daqui, ó, uma linha horizontal,
Isso aqui seria uma superfície livre. Assim como esse cara também é uma superfície livre. Então a pressão atmosférica está aqui em cima, ela está aqui também, PATM. Vamos pôr de verde para ficar bonitinho. Ela não vai entrar na dinâmica. Beleza, galera? Tá claro? Professor, Diga, Igor. e as reações a gente vai colocar depois? A gente vai colocar depois para poder fazer, tipo, esses balanços todos, tá? Que nem a gente tá fazendo aqui em cima, né? Tipo, eu vou desenhar depois as reações para balanceá-las com as forças Y e X da água e do óleo com seus respectivos pesos. Então, assim, você olha para a equação 2 e para a equação 3, no modo geral, né? As reações, que é FV e FH, são as forças de fato que a gente vai considerar para fazer no final o balanço de momento, porque são as forças que atuam sobre as superfícies curvas. Agora a gente já viu que a gente consegue estimar essas forças que atuam sobre a superfície curva em termos das projeções balanceadas com o peso. Então, assim, eu estou só desenhando primeiro um esquema, né, daquilo que está acontecendo nas projeções e dos pesos. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou estimar o peso da água, o peso do óleo nesses blocos líquidos, e em seguida eu vou considerar esses caras junto com Fx, Fy da água e do óleo para estimar Fv e Fh, que são as forças de fato que atuam nas superfícies curvas, beleza? Beleza, professor. Maravilha. Então vamos colocar isso daqui, tá legal esse quadro, maravilha, deixa eu salvar, porque quadro bonito você tem que salvar, velho. Vai que acaba a energia. Ontem aqui em casa acabou a energia umas 5 vezes, velho, enfim. Semana foi difícil, acabou a energia, acabou a água, velho. Tava numa secura, eu moro num condomínio, assim, no meio do mato, com a infraestrutura péssima, assim. E aí, velho, foi tenso, velho. Ficar sem água é complicado. Bom, então, vamos fazer o seguinte, vamos escrever aqui que a gente tem que calcular aqui. Da minha análise preliminar, eu concluo que a gente precisa estimar os pesos da água e do óleo. E para isso, vamos precisar saber a equação da parábola. Todo mundo percebe isso, né? Que esse peso depende do volume. O volume depende de eu integrar essa parábola para ver as projeções, as áreas abaixo da curva e multiplicar pela profundidade, né? E para calcular esse volume de água e esse volume de óleo. Veja, isso é uma questão de engenharia. Eu falei que é uma parábola, não te falei a curva. Então, como é que a gente vai resolver esse problema, assim, né? Eu vou fazer aqui algumas anotações e a gente vai propor uma modelagem possível para poder estimar esse cara aqui. Vamos um pouquinho para baixo um pouquinho. Vou tentar, velho, manter um pouco essa figura, que a gente pelo menos tem uma referência visual do nosso objeto de estudo. Então, repare o seguinte. Note que em x igual a 0, eu tenho y igual a 0. Então, eu tenho um ponto aqui. O meu sistema de eixos está aqui, na articulação. E eu vou usar essa referência para poder propor uma equação da parábola. Eu sei que uma parábola ela tem a seguinte cara. Y igual a ax quadrado mais bx mais c. Mas como eu tenho y igual a 0 em x igual a 0, né, o meu c é 0. De cara eu fico com essa informação. A outra coisa que eu sei também é que no ponto A eu tenho x igual a 9 e y igual a 4. Eu tenho um outro ponto da parábola. Perfeito? Agora, eu tenho só esse ponto, eu não tenho um terceiro ponto. Porque, evidente, se eu tivesse, sei lá, um terceiro ponto aqui no meio, um terceiro par, eu conseguiria calcular A e B. Mas eu não tenho, eu tenho só esse cara. Então eu vou propor a maneira mais fácil possível de montar uma equação que seja uma parábola com aquilo que eu tenho. Qual que é a solução que você iria propor como engenheiro se tivesse só esses dados para estimar uma parábola possível, pessoal? Com um único ponto. Como máximo e outro como raiz? Como assim? Não entendi. Tipo, usando o ponto B como sendo o ponto máximo da concavidade, né? Mas o ponto B já foi usado assim. Ah, entendi. Fazendo uma derivada e aí no ponto B... Um ponto crítico, né? Um
ponto de máximo ali. Seria uma opção sim, Vitor. Seria uma opção que com certeza te daria algum resultado, né? Assumir pelo menos uma derivada ali. Uma outra opção, que talvez inclusive seja até equivalente, é você considerar tipo B igual a zero. E aí você tem, sei lá, só o A determinar, por exemplo. E aí você pega esse ponto que vocês conhecem, né? X igual a 9, Y igual a 4. E é isso, né? E é o que eu vou fazer para a gente ter uma primeira proposta de modelagem aqui e resolver esse problema. Então, vamos supor que B seja tipo zero, assumindo isso, para a gente sair do lugar e ter alguma coisa palpável e concreta para poder analisar. Então, assumindo... Assumindo que B é igual a zero, o que a gente vai ter é y igual a x quadrado. Uma forma bem simples, assim, direta mesmo, para a gente poder ter uma proposta. Aqui eu vou ter 4 igual a que multiplica 9 ao quadrado, que é 81. E daqui eu vou tirar o meu valor de A, que é 4 sobre 81. E esse cara vai dar 0,049. E aí então eu vou considerar que a minha parábola, para fins de solução, vai ser 0,049x quadrado. Pronto. Tenho aqui, velho, uma proposta de modelagem inicial da cara da curva dessa parábola. Beleza? E vou usar isso daqui para poder estimar as coisas. Com essa informação, como é que a gente poderia estimar o volume de água desse bloco líquido? Vamos subir aqui na figura. Repara que a água está aqui em cima. Então, esse volume de água é o volume disso aqui tudo, ó. Como que eu vou estimar esse volume aqui, pessoal? Usando essa parábolazinha que eu tenho. Você integra de 0 a 9 metros. Menos uma constante por 4. Menos o quê? É tipo a integral da constante, né? Tipo C igual a 4 metros de altura, menos a integral da parábola de 0 a 9. Então, perfeito. Eu vou ter que pegar alguma coisa e subtrair da integral da parábola. Porque se eu integro a parábola, eu vou ter essa área que, na verdade, seria isso daqui, ó. Se eu integrar a parábola, deixa eu colocar aqui. Né? Se eu integro ela de 0 a 9, eu vou ter essa área aqui de baixo. Eu quero a de cima. Então eu vou pegar, tipo assim, 4 vezes 9, que é esse volume total do retângulo, e vou subtrair da integral da parábola de 0 a 9, que é essa área azul. Com isso vai ter a areazinha verde. E aí eu vou multiplicar pela profundidade para ter o volume. Beleza? Então, o volume da água vai ser, vamos colocar aqui, 4 vezes 9. Melhor, vamos pôr assim, tipo, 4 vezes 9, menos a integral de 0 a 9, de 0,049 x quadrado dx, tudo isso multiplicado à profundidade, que é 2 metros. Beleza? Todo mundo vê que esse é o volume da parábola? Da água, perdão. Aqui a água, 4 vezes 9, menos a integral, vezes a profundidade, que é 2. A largura, desculpa, que está entrando no plano da figura. Beleza? Maravilha. Esse aqui é o volume desse trecho do paraboloide. Se eu faço essa conta aqui, eu vou obter o seguinte valor para o volume da água nesse bloco de líquido. Esse cara vai ser 48,186 metros cúbicos. E aí o peso, a força-peso da água, esse cara aqui vai ser a massa específica, vou pôr 1000, vezes a gravidade, vamos pôr aqui 9,81, vezes esse próprio volume, que é 48,186. E aqui a gente vai ter um peso da água que vai valer 472,705
kilonewtons. Água é um bicho pesado, velho. Vamos fazer um box aqui. Esse cara é importante. É uma informação que a gente vai ter que utilizar ao longo da solução. Beleza, galera? Até agora tudo em paz? Tranquilo? Então vamos estimar agora também esse volume do óleo em si, porque ele também vai ser muito importante para a nossa solução do problema. Vai ter várias coisinhas aqui para estimar, depois o ponto de aplicação, e a gente vai usar tipo, a ideia de derivada, inclinação tangente, enfim. Então até agora temos a água, vamos para o óleo. Deixa eu até colocar aqui com uma outra coloração para a gente poder diferenciar as coisas. O volume do óleo, vamos pôr aqui volume do óleo. Como é que você vai estimar esse cara aqui? Né? Olha para essa figura aí. Como você estimaria o volume do óleo? Eu vou até tipo assim, apagar isso daqui, para a gente poder rabiscar esse desenho aqui à vontade. Vamos pôr de vermelho até. Olha para essa figura. Como é que você estimaria o volume do óleo, pessoal? Repara que o óleo vem até esse ponto aqui, ó. Para integral, professor, de C até B? E como é que eu vou estimar C? Eu não tenho C, né? O valor. Você joga 3 em Y e acha o X referente a isso. Perfeito. E aí eu uso esse X como um limite de integração, né? Então eu tenho que descobrir qual que é esse ponto X aqui, que corresponde a essa altura aqui, em Y igual a 3. Beleza? Para poder saber até quando que eu vou integrar, porque o óleo ele não vai até a parte de cima, ele vai estar um pouquinho mais para baixo. Então essa informação ela vai ser importante para a gente. Então eu vou fazer o seguinte, vou um pouquinho no cantinho assim, para calcular o volume do óleo. Primeira coisa, eu tenho que descobrir qual que é o valor de x que dá um y igual a 3. Então eu vou fazer que 3 vai ser igual a 0,04. Caralho, tá muito difícil de desenhar. Vezes um x ao quadrado. Daqui eu vou descobrir que o x que corresponde àquela altura em y, ele vai ser 7,825 metros. Então eu não vou integrar até 9, vou integrar até 7,825. Então o volume do óleo vai ser igual à integral de 0 até 7,825 de 0,049 x quadrado dx, tudo isso que multiplica 2, que é essa largura no plano da figura. Um pouquinho colchete, sei lá, vezes 2. Esse aqui é o volume de óleo. Beleza, galera? Entenderam? Massa demais. Então, se você faz essa conta, você vai descobrir um volume de óleo de 15,649 metros cúbicos. E aí, com essa informação, você vai calcular um peso do óleo, que vai ser 1000. Peguei aqui o rho da água, vezes a gravidade da água. Aí, se você olha aqui na figura, você vai ver que o óleo tem uma gravidade específica, esse óleo, de 1,5. Então, é um óleo pesado, inclusive. Aí, eu vou multiplicar por 1,5, porque não é água, é óleo. Cadê 1,5? Não vai caber aqui, então eu vou pegar esse aqui e já vou arrastar para cá. E aí você vai multiplicar esse cara por esse volume que você estimou aqui. Cadê minha setinha? Desapareceu. Está aqui. Vezes 15,649. E esse cara você vai achar um peso desse óleo de 230,275 kilonewtons. Vamos circular, vamos pôr num box que essa informação vai ser importante para a gente resolver a questão. Falta um bocadinho de coisa ainda, tá, pessoal? Bom, agora o que a gente vai fazer é tentar desenhar aqui as reações e tal para poder correlacionar, né, esses pesos com Fx, com Fy, com as reações, porque no fundo o que importa são as reações.
Então vamos fazer um outro desenho. Eu vou até pegar esse daqui e aproveitar, porque ele está razoável, e a gente vai mudar algumas coisinhas aqui para poder pelo menos colocar aonde vão estar as reações. Então, cadê? Ctrl C, venha, Ctrl V. Então, estimando as reações, que é o nosso rolê aqui que a gente tem que fazer. Desse desenho aqui, deixa eu tentar ver se eu consigo fazer ele até um pouco maior. Eu vou tentar ver se eu aumento ele. Pronto. Aumentei demais, deixa eu aumentar um pouquinho de menos. Para ficar legal de desenhar. Estimando as reações. Vamos pegar esse cara aqui, colocar aqui em cima, que ele está atrapalhando a gente. E a gente puxa uma setinha para cá. É importante deixar esse quadro organizado, assim, pra gente poder não se perder. Porque em algum momento fica muito confuso tudo, assim. Beleza, então. Deixa eu desenhar aqui o grosso, assim, que é importante. Eu vou tirar, para não ficar muito poluído assim, esses desenhos aqui do carregamento distribuído. Professor, só uma pergunta. Por que no carregamento distribuído o senhor chamou FX0 e FGY0? Ou é um? Por que essa nomenclatura? Porque não é zero, é óleo. FX do óleo e FX da água. Beleza. Beleza? Tentar desenhar isso aqui melhorzinho assim, velho. Bom, vai dar ruim, não vou conseguir, mas a gente vai tentar dar um jeito de pelo menos aproveitar essa figura aqui. Deixa eu tentar apagar isso daqui. Eu quero despoluir, só pra gente deixar tipo, bem organizado aqui. Acho que tá ótimo assim. Não vou conseguir fazer muito melhor não. Deixa eu pegar aqui a minha canetinha, pegar meu verde, pegar essa coisa pequena, pegar essa régua. Beleza, eu vou ter aqui então. Calma aí, vou fazer o seguinte. Essa daqui. Tinha aqui minha projeção horizontal, que vinha mais ou menos até aqui. Tinha aqui a vertical, tá ótimo, velho. Tinha aqui meu peso de óleo. W do óleo. Beleza. Tinha aqui de verde. Eu vou desenhar só a resultante, até um pouquinho mais grossa, do carregamento distribuído. Aqui só a resultante do carregamento distribuído. Aqui só a resultante desse carregamento distribuído. Beleza. E aí, vai ficar até difícil de desenhar, mas eu vou dar um jeito, velho. Deixa eu pôr um zoomzão aqui que a gente consegue. Com zoom a coisa fica mais fácil. Vamos pôr aqui. Pronto. Fica bem melhor, inclusive, de enxergar, né? Bom, aqui na água, eu vou colocar de azul, eu vou ter uma reação a esse carregamento que vai ter uma componente vertical e uma componente horizontal. Então aqui eu vou colocar a minha reação, que é a força mesmo que eu quero estimar. Para não ficar muito poluído, vamos deixar assim. Então aqui eu vou ter uma força horizontal na água, aqui uma força vertical na água, e aqui seria a força resultante na água, FRA. Beleza? Normal assim? E no óleo, eu vou colocar pra cá, vai ficar difícil de desenhar, velho, mas eu vou dar um jeitinho, velho. Vamos pôr bem pequenininho esse cara aqui. No cantinho aqui. E aí eu vou desenhar, sei lá, de verde, bem fininho. Eu vou ter a mesma coisa, só que pra cá. Vamos colocar aqui, sei lá. Eu vou pôr num ponto aleatório, que não é o ponto real de aplicação, só pra gente ter noção das direções e fazer os balanços. E aí mais para frente a gente meio que redesenha essa figura toda aqui, quando a gente tiver esses valores todos já mapeados. Então eu vou colocar, melhor ainda, velho, para não ficar tipo na agonia, deixa esse cara aqui fora por enquanto. E vamos desenhar aqui dentro essas projeções. Eu vou ter alguma coisa assim, ó, do óleo, de reação. Uma coisa assim, na parede, com uma componente vertical e uma componente horizontal. Vamos pôr logo essas setinhas aqui para não ficar aquela coisa muito feia. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, pôr umas setinhas aqui, vai ficar meio poluído, mas vocês entendem. Pá.
Bom, e aí aqui eu vou ter a minha força horizontal para o óleo, a minha vertical, perdão, vertical para o óleo, minha força horizontal para o óleo, e aqui minha força resultante para o óleo. E aí esse cara vai estar aqui também atuando. Ele é bem menorzinho, para não confundir. Tem algum ponto aqui. Só para a gente relacionar essas coisas todas aqui, tá? Ou seja, eu vou ter, beleza, na água, pressão atmosférica, que vai ser desprezível, e vou ter aqui uma força horizontal nessa projeção vertical, devido ao carregamento distribuído de pressão aqui. E aí, como resposta, a minha superfície vai querer balancear esse cara aqui. A mesma coisa para o óleo, uma força horizontal, uma força vertical e uma resposta aqui. Essas forças aqui é que a gente estava chamando antes. Esse cara aqui era o Fx da água. Esse cara era o Fx do óleo. E esse cara era o Fy do óleo. Beleza? De acordo com essa simbologia aqui, quais vão ser as relações entre as forças horizontais, verticais, Fx, Fy e o peso? Vamos começar pela água aqui, né? O que eu vou ter para a água em termos de Fx da água? O que esse cara vai balancear, galera? O Fx do óleo. Não. Ele vai balancear o que está na água. Ele vai balancear o FH na água. Fazer um balanço para o bloco da água, um balanço para o bloco do óleo. Perfeito? Na água, eu não tenho um Fy lá em cima, mas eu tenho uma força vertical, que é a reação, e tenho o peso. Então aqui eu vou ter um balanço preciso para a água entre essa força vertical, que atua na superfície curva, e o peso da água. Beleza? Então para a água é isso que eu vou ter. Vamos circular aqui. E para o óleo? Vamos para o óleo. Para o óleo eu vou ter um Fx do óleo, que vai balancear a minha força horizontal do óleo. E o meu Fy do óleo, ele vai ser igual à soma da força vertical mais o peso. Beleza? O que eu quero estimar no final das contas, e que vai ser útil para eu fazer a minha análise de momento, não é Fx e não é Fy, é Fv e Fh. É aquilo que de fato está atuando na superfície curva. Eu uso Fx e eu uso Fy como recurso para isso. Essas projeções que eu desenho aqui são abstrações minhas, né? Porque eu sei que aquele bloco de líquido tem que estar em equilíbrio estático. Então, o bloco de líquido formado pela superfície real, que de fato existe, que está submersa, que está afundada, e as projeções, esse cara tem que estar em equilíbrio estático e eu uso essas projeções como um recurso para estimar as forças que de fato atuam na superfície curva, porque elas são reais. Beleza? Tá claro? Então, vamos calcular aqui Fx no óleo, Fx na água e Fy no óleo. Então, precisamos estimar as seguintes quantidades. Deixa eu pôr aqui no textinho. Precisamos estimar cabe aqui, velho. Deixa eu colocar ali. Precisamos estimar tudo isso daqui, ó. F. Deixa eu pôr mais grossinho. Fx no óleo. Fx na água. O que mais? Vamos pôr na mesma ordem, né? Vamos pôr numa ordem bonitinha. Vamos começar então, deixa eu ver por que eu vou começar. Pelo óleo, tá? Então, Fx no óleo. Fy no óleo. Vou começar pelo óleo. E Fx na água.
Essas grandezas, pessoal, elas vão ser estimadas que nem eu estimava força resultante sobre superfície plana submersa usando, por exemplo, o prisma de pressão. Então comecemos pelo Fx no óleo. Como você estimaria o Fx no óleo, pessoal? Com o conhecimento que você tem até esse momento da sua vida, desse curso. Alguma ideia? Eu vou até subir aqui, ó. Olha essa figurinha aqui, velho. Vou pôr pra baixo aqui pra ficar mais próximo. Vou deixar bem no cantinho aqui. Olha esses prismas de pressão todos aqui. Como estimar... Você pode fazer a área do prisma. É o quê? Você pode fazer a área do prisma, pegando tipo, a pressão no ponto mais baixo e multiplicando pela altura. Dividindo por 2. Perfeitamente. Então a pressão no ponto mais baixo, eu vou pegar o quê? Vai ser o gama vezes a gravidade específica do óleo vezes a profundidade. Isso aqui é a base, vezes a altura, dividido por 2. Isso dá a área do triângulo, vezes a profundidade. Beleza? A largura, perdão. Profundidade confunde muito. Vezes a largura, que é essa componente que entra no plano. Então, base vezes altura dividido por 2, tem a área desse triângulo, multiplico pela largura, no plano da figura, tenho o volume do prisma. Daqui você vai calcular uma força Fx no óleo, que vai ter o seguinte valor, 132,435 kN. Dúvida, pessoal, até agora? Massa. Você veja que superfície curva não tem muita novidade do ponto de vista de conceito, né? Você vai usar aquilo que você tinha para superfícies planas para as projeções, o que muda é que agora você tem que estimar o peso desses caras, para poder fazer esse balanço e tal. Bom, o Fy no óleo, como é que a gente vai estimar? Fy aqui embaixo, né? Então agora a gente vai pegar a profundidade lá embaixo mesmo. Então gama vezes a gravidade específica do óleo, vezes esses 3 metros. Isso aqui vai dar tipo o tamanho dessa setinha. Você vai multiplicar pela largura da parte de baixo, por esse comprimento, perdão, que já estimamos aqui, ó. É esse cara aqui, ó. 7,825. É o comprimento dessa região horizontal. Então, vezes 7,825 vezes essa largura no plano da figura. Isso aqui vai dar uma força horizontal, perdão, vertical no óleo, Fy, que vai valer 690,869 kN. Então até agora é o que temos. Isso daqui, pessoal, numa prova assim, tem muito lugar para você errar, viu, velho? Assim, tem lugar demais para você fazer besteira. Beleza. Vamos então agora estimar essa força Fx da água. Olha para essa figura aqui, na parte azul dessa figura no canto direito da tela. Então, olha para isso daqui. Né? Esse Fx é esse triângulozinho. Vamos usar isso para estimar esse cara. Eu vou ter então gama vezes, como é água, não tem como multiplicar a gravidade específica. Gama H, profundidade é 4 metros, base, vezes altura. Tenho que dividir por 2, porque esse cara é um triângulo. Vezes a largura no plano da página, que é 2. Aqui você vai estimar uma força Fx na água, que vale 156,96 kN. Maravilha! Está estimado esse cara aqui. Então agora a gente tem Fx no óleo, Fy no óleo e Fx na água. O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou usar essas relações aqui todas, que eu fiquei meia hora desenhando, não foi à toa, esses caras aqui, para estimar Fv, Fh
FH e FV para a água e para o óleo. Porque essas são as forças de fato que atuam na superfície curva. Tá? As minhas reações a essa distribuição de pressão juntamente com o peso do bloco de líquido. Então veja, estimei inicialmente esse peso do óleo, estimei o peso da água, estimei as forças em x e y das projeções. Agora eu vou usar tudo isso daqui, de acordo com a equação 1 e 2, para estimar FH e FV no lado da água e no lado do óleo. Depois eu vou estimar o ponto de aplicação e fazer balanço de momento. Tá claro? É bem de engenharia mesmo essa aula, né, velho? Assim, você vê que tem cara de quadro de aula de engenharia, assim. Que é uma coisa que eu acho estranha. Porque quando eu dava flu dos dois, não parecia engenharia. Assim, parecia física teórica, né? Pá, e foi o que eu me acostumei, assim. Mas enfim, é legal também. Então vamos nessa. Se a gente usa essas informações, eu não vou gastar muito tempo aqui, a gente tem já as expressões, vou só colocar os resultados. Então dessa forma, o que eu vou ter vai ser a força horizontal no óleo, esse cara vai ser 132,435 kN. Esse cara aqui, Fx no óleo, é igual ao próprio FH. Tá vendo essa equaçãozinha aqui? É difícil o meu cursor, né? Vamos fazer o seguinte, velho, para ficar a coisa bem clara, assim, não ter dúvida. Eu chamei de equação 2 aqui, equação 1 aqui, então não tem equação 3. Tá, então para ficar bem claro o que eu estou falando, para ninguém se perder, porque esse cursor do mouse não serve de porra nenhuma, aqui vai ser equação 3 e essa aqui vai ser equação 4. Então, se você usa a equação 4, você conclui que a força horizontal no óleo é a própria Fx, que é esse cara aqui, 132,435. Professor, Diga. uma pergunta. Você subiu a imagem aí e tem. Não tinha que contabilizar a força F que está lá na pontinha da. Sobe mais um pouquinho, rapidinho. Aí, lá na força, essa força assim que está no ponto A, não tinha que contabilizar também, não? Essa força F, ela é o objetivo da questão, é o que eu vou calcular no final de tudo, assim, fazendo balanço de momentos. Então eu vou estimar a força que a água faz, o óleo, e aí como tudo está em equilíbrio estático, os momentos que essas forças fazem vão ter que anular o que a F faz também. Então a F é o que eu quero calcular no final de tudo, através de um balanço de momento. Tá? Achei que você ia fazer o balanço de momento em relação à articulação. E é o que eu vou fazer. Só que aí eu tenho que saber quais são as forças que atuam. Todas elas. A da água, do óleo e a F. A F vai ser a conclusão de tudo quando eu faço um balanço de momento. O momento que a F gera em relação à articulação tem que balancear o momento que a água gera e que o óleo gera em relação à articulação. Eu não sei ainda as forças que a água e que o óleo geram. E nem onde elas estão aplicadas. Então eu não consigo nem fazer esse balanço ainda. Estou preparando o terreno para calcular F. Preparando o terreno, olhando para a água, olhando para o óleo, e no final eu vou olhar para a água, para o óleo e para F. Todo mundo junto. Em termos de momento em relação à articulação, tá? Entendi. Mas então essa força aí não vai entrar aí no diagrama de corpo livre não, né? Por enquanto não. É só nos momentos mesmo. Isso. Por enquanto não. Beleza? Beleza. Obrigado. De nada. Então a força vertical do óleo, se você olha para a equação 4, ela vai ser a força Y, que eu já estimei já, menos o peso do óleo. Então vai ser 690,869 menos 230,275. Isso vai dar, no final, quando você estimar, uma força vertical para o óleo que vale 460,594 kilonewtons. A força horizontal da água, esse cara vale 156,960 kilonewtons. E a força vertical da água, que vai ter que balancear, é o próprio peso, esse cara vai ser 472,705 kilonewtons. Então, olha a trabalheira só para estimar essas forças. Tive que calcular o peso, calcular as forças das projeções, e agora eu tenho as forças de fato que atuam no óleo e na água. Agora,
São forças inclinadas na direção normal à parede, pelo menos a minha resultante, e eu não tenho ainda o ponto de aplicação. Então a pergunta que vem aqui agora, vou botar essa aqui embaixo. Ô, meu filho, marca tudo, por favor. Yes. Põe esse cara aqui embaixo. E a pergunta que a gente vai fazer, que é uma pergunta fundamental, é: e os pontos de aplicação? Se eu quero fazer um balanço de momentos para estimar F, eu tenho que saber aonde que essas forças estão sendo aplicadas. Né? E essa é uma pergunta interessante. Então, para responder essa pergunta, a gente vai usar vários elementos de cálculo 1, usar a ideia de derivada, e eu vou começar a minha justificativa com aquele famoso note que. Então, note o seguinte, note que. Vamos pegar para o lado do óleo, por exemplo. Né? Eu vou ter uma força resultante no lado do óleo que vai estar tipo, inclinada, sei lá, assim, eu não sei como, e que vai ter uma componente vertical e uma componente horizontal. Então, eu vou chamar esse cara aqui da componente horizontal do óleo, aqui minha componente vertical do óleo, e aí vai ter um certo ângulo θ aqui, ó, que esse cara vai fazer. Beleza? Daqui, eu sei que a tangente de θ vai ser FV sobre FH. Esse cara, se eu olhar essa tabelinha aqui, FV do óleo é 460,594 e a força FH do óleo é 132,435. Daqui, eu vou tirar uma tangente de θ, que vai valer 3,4779, e eu consigo descobrir que meu ângulo θ, se eu tiro o arco tangente, vai ser 73,96 graus. Aí você fala, beleza, e o que eu faço com essa informação, brother? Como que isso pode me ajudar? Primeiro vamos só circular isso daqui, porque isso aqui vai ser útil nessa minha estimativa do ponto de aplicação. E aí agora, vou fazer um seguinte desenho, tentar fazer. Eu tenho aqui a minha parabolazinha, uma coisa assim. E aí eu vou ter uma força do óleo que vai atuar na direção normal. Vamos pôr aqui, sei lá, para a gente ter uma noção. A superfície. Vou desenhar aqui de vermelho uma linha. Vai ser difícil fazer isso, velho. Tangente a esse ponto. Até que ficou razoável. Perfeito? Vou fechar aqui, olha que loucura, o meu triângulo, desenhando um cara assim totalmente horizontal. Esse cara aqui é um ângulo de 90 graus. Um pontinho aqui dentro, maravilha. E aí, o meu ângulo θ é esse cara aqui, né? Todo mundo vê? Então eu vou ter um outro ângulo aqui. Tá muito ruim esse cara. Isso aqui era para ser uma coisa vertical, horizontal, mas foda-se. Um outro ângulo beta para fechar o meu triângulo retângulo, de tal sorte que esse ângulo beta ele vai ser 90 menos esse θ, que é 73,96. Beleza? Calculei esse ângulo θ em função dos valores das componentes verticais e horizontais da força resultante que atua no óleo, que está normal a minha parábola. Daqui eu calculo um beta que vale 16,04 graus. A tangente de beta vai valer 0,2875. Aí vamos lembrar de cálculo 1. O que é essa tangente
significa para a gente em termos dessa curva, dessa parábola aqui? Derivada no seguinte angular. Derivada, brother. Então aqui está a parábola. Essa tangente aqui, 0,2875, é y' no ponto x de aplicação da minha força resultante. Perfeito? E aí, a derivada dessa função aqui vai ser 2 vezes 0,049, que multiplica esse x no ponto de aplicação. Com isso, eu descubro a posição x, onde a força está sendo aplicada no óleo. Esse cara vai ser 3,388 metros. Beleza? Olha que maravilha. E aí, já vamos calcular logo o valor de y desse ponto também de aplicação, né? Porque, como vou ter uma componente horizontal e vertical, as duas vão gerar momentos com relação à articulação. Então, eu vou ter que saber tanto a distância horizontal quanto vertical desse ponto em relação à articulação para fazer esse balanço de momentos. Então, vamos estimar logo o y. O y é muito fácil, é pegar tipo, esse 3,388 e tacar na parábola. Então, daqui, a gente vai calcular também o y, P, que vai valer, brother, deixa eu ver se eu acho aqui, 0,562. Tudo isso para o óleo. Sacaram, pessoal? A ideia? Tudo isso para o óleo. Esse aqui. Para o óleo. Pronto. Já temos a força resultante e o ponto de aplicação para o óleo. Agora, vamos estimar para a água. Se eu uso o mesmo raciocínio para a água, vamos colocar aqui, tipo, numa... Vamos deixar de azul mesmo, tá bonitinho, né? Esse quadro tá colorido, velho. Eu curto, velho. Uma coisa que eu não estou sentindo muita falta assim da aula presencial é da rinite alérgica provocada pelo giz. Assim. A lousa digital ela é muito mais higienista nesse sentido, assim, né? Eu tenho rinite, sinusite, asma, todo fodido, velho. Então é um negócio complicado e o giz não sinto muita falta não. Bom, então vamos usar o mesmo raciocínio para a água. Então, usando o mesmo raciocínio. Professor, Diga. Pode em falar. relação a esse ponto, tem alguma coisa assim geométrica que nele é relevante a respeito dele? Não entendi sua pergunta. Oi, perdão? Não entendi sua pergunta. Como assim? Por exemplo, tipo, eu pensei se ele ia ser o mesmo ponto se a gente fizesse aquele teorema do valor médio. Uhum. Não sei se tem alguma coisa a ver, para achar o grau, se você fizer a integral da caixa, da integral da curva. Então, eu teria que refletir mais sobre isso, assim, porque esse ponto de aplicação para a gente, a princípio, ele vai vir dessa determinação, dessa derivada da minha função, usando o valor da inclinação como sendo esse ângulo complementar formado por essa razão entre a componente vertical e horizontal da força resultante, né? E essas componentes dependem do peso, dependem da geometria. Então, assim, eu não sei te responder a princípio, mas é bem provável, Igor, é bem provável que tenha, assim, uma relação geométrica já pré-definida que se baseia em algum teorema específico do cálculo para esse cara. Assim, teria que refletir um pouco mais. Eu estou usando, assim, aquela argumentação, assim, que para mim é lógica, né? Porque é aquela coisa, velho, a gente pode tanto olhar para o problema por uma perspectiva de algum teorema já fechado, né? Quanto também por uma perspectiva de usar aqueles conhecimentos que a gente meio que já conhece de cálculo, tipo derivada, regra da cadeia,
função tangente para construir junto, geometricamente, um entendimento das coisas aqui. Teria que refletir um pouquinho mais, mas é bem possível que já tenha uma relação pronta já entre esse ponto de aplicação e algum teorema já pré-concebido do cálculo. Eu estou vendo aqui que o Vitor está com problema para ver minha tela, né, Vitor? E a galera tá vendo normal, né? Deixa eu ver. Eu vou sair de novo aqui na chamada, deu uma travada também. Tá, faça isso. Bom, deixa eu beber uma água aqui enquanto o Vitor sai e entra, e vocês refletem. Eu acho engraçado, o Igor tá olhando pra cima, assim, pensando, velho. Eu acho que cada um tem um traquejo, assim, na hora de pensar. Eu acho isso muito legal de observar. Eu lembro que quando eu tava fazendo o meu doutorado, né, o meu orientador, ele tinha mania de ficar espremendo a cabeça pra pensar, assim. Não sei se ele tava querendo espremer o pensamento, assim, mas sempre que ele tava fritando, ele ficava assim, tipo, espremendo a cara, assim. Cada um tem um traquejo, né? Eu geralmente ponho a mão na barba e fico puxando minha barba, assim, para ver se de repente sai alguma coisa da minha cabeça, assim, e vira pensamento, assim. Um põe a mão aqui, outro olha pra cima, assim. Eu acho legal, cara, ver vocês, assim, sabe? Quando eu tô, tipo, falando aqui. É uma alegria pra mim. Bom, pra água, vou usar o mesmo raciocínio, tá? Então, vou até usar as mesmas simbologias, não vou fazer, tipo, um outro desenho, não. Vou simplesmente falar o seguinte, que vai ter uma tangente de um ângulo θ, que vai ser dada por essa razão entre a componente vertical da água e a componente horizontal da água. Esse cara vai dar 3,012, se eu pegar os valores da água. Isso vai me dar um θ para a água de 71,63 graus. Agora lembre-se sempre que esse cara aqui, ele tem que ser subtraído de 90 graus. Então vai ter um outro ângulo beta para a água, que vai ser 90 graus menos esse cara aqui. E esse ângulo beta para a água vai ser 18,37 graus. E esse cara vai ter uma tangente associada de 18,37. Essa tangente aqui vai dar... Cadê, brother? 0,3320. E esse cara aqui é o que eu vou utilizar para falar que o y' no ponto de aplicação da água, vamos pôr assim, xp do óleo, yp do óleo, xp da água, esse y' desse ponto vai ter que ser igual a 0,332. E aí, com base nisso, eu vou estimar aqui, se você pegar e derivar a parábola e ver o ponto x que isso dá, o meu ponto x de aplicação. Velho, cadê essa parada, brother? Rapidinho que eu acho que estou fazendo uma besteira aqui. Calma aí, calma aí, calma aí. Tá. Estou fazendo uma bobagem aqui em termos das coisas que eu anotei. Eu anotei os valores do XP errado do óleo. Esse YP tá certo. Eu pus o da água aqui. Foi mal. Então deixa eu apagar isso aqui logo e corrigir. Esse 3,388 era o da água, na verdade. Então esse aqui era um outro valor, que está meio bagunçado no meu caderno. Na verdade, o do óleo, se você calcular essa derivada e tal, ele vai dar 2,934. Foi mal. O YP do óleo, eu acho que está certíssimo, é 0,562, tá certo. Então o XP da água, se você calcula essa derivada e tal, esse sim vai dar 3,388 metros. E o YP da água, se você faz o valor da parábola em y, que dá esse x, você vai calcular um y... Calma aí, tem uma coisa que está errada ainda, velho. É esse aqui. Eu confundi os valores do óleo com o da água. Foi mal, galera. Então, na verdade, esse 5,62 está errado. Para o óleo são outros valores aqui. Ainda bem que eu vi isso daqui antes de fazer mais coisa com essa informação. Na verdade, para o óleo, esse cara aqui vai ser 0,422. É que está tão pequenininho no meu desenho que eu confundi. Então, para o óleo é esse daqui e para a água é isso daqui. Sorry pela confusão. Beleza, galera? Tem os pontos de aplicação em x e y para o óleo e para a água. Agora é a parte final, a solução final. Vamos fazer os balanços de momento. Então, vamos desenhar o último diagrama de corpo livre da aula.
pôr aqui, desenhando o DCL final para que possamos fazer balanço de momentos. E aí vai ser bem interessante. Vamos colocar esse cara aqui bem no meio. Vamos sublinhar. E aí eu vou tentar fazer um negócio um pouco maior, um desenho um pouco maior, para não ficar aquela coisa muito espremidinha, assim, porque isso é muito ruim. Então, cara, eu tenho uma dificuldade de desenhar uma parábola. Vai ser isso. Vou puxar isso daqui. E aí, para ficar um negócio bem legal, eu vou pôr isso aqui grande, velho. Porque eu vou precisar desenhar muitas setinhas e muitas coordenadas. Vamos desenhar o maior que a gente puder desenhar. Pronto. Eu vou desenhar esse cara. Isso, agora vai ficar um negócio bonito. Vamos pôr um pouquinho mais para baixo aqui, porque eu tenho que desenhar a força F e tal. Calma aí. Mais para baixo aqui. Então, beleza. Vamos começar desenhando a minha força F, que a Luísa perguntou, e a força F tem que entrar. A força F está bem aqui em cima. Atuando aqui, vamos pôr assim. Então aqui a força F vai estar aqui. Beleza? Aí eu vou ter uma componente horizontal e uma componente vertical para essa força do óleo. Aqui eu vou ter então FH do óleo. Aqui eu vou ter... Eu só ver assim como é que eu vou desenhar isso para não ficar tipo craudiando demais. Ah, tá massa. Já pensei numa solução para não craudiar, porque eu vou ter que pôr essas componentes e umas cotas também, as distâncias em relação a B, para fazer balanço de momento. Então eu não quero poluir muito o desenho. Vou ter uma componente também aqui vertical do óleo. E da água, eu vou desenhar de rosa ou de laranja. Deixa eu ver o laranja, deixa eu ver o rosa, deixa eu ver o laranja. Vou desenhar de rosa. Eu vou ter uma componente também da água vertical. Eu vou ter uma componente horizontal. Então aqui um F vertical da água. Aqui eu vou ter um F horizontal da água. Aqui é o meu ponto B. E vamos desenhar também aqui, um pouquinho menor, e de preto, ou melhor, das cores correspondentes, essas distâncias todas. Então eu vou ter uma distância aqui, vinculada a esse momento, que a minha componente horizontal da força na água vai gerar. Perfeito? Vou ter uma distância também horizontal, aqui também que vai ser importante, vinculada ao braço de alavanca da minha componente vertical. Depois eu vou pôr aqui os valores. E vamos pegar de vermelho e fazer os mesmos desenhos das projeções, das distâncias e tal, para as componentes vertical. Vem mais para cá. Isso, garoto. Eu vou ter uma distância aqui que vai ser importante. E vai ter uma outra distância aqui que também vai ser importante para a estimativa de momento. Essas distâncias foram já previamente calculadas, então essa distância horizontal grandona aqui é o XP da água, é 3,3
3,388 metros. Essa distância aqui é o YP da água, é 0,562 metros. E aí eu tenho aqui uma distância também horizontal do óleo, que é 2,934 metros, é o XP do óleo. E tem aqui essa distância do óleo pequenininha, que é 0,422 metros. Então agora sim temos uma figura muito massa com todas as distâncias. Ah, faltou também essa distância muito importante, que eu vou pôr tipo de azul, que é essa distância do braço de alavanca total de F em relação a B. Para não ficar feio, olha que desenho mais bonitinho, vai. Mas faz um desenho bonitinho, tudo fica muito mais claro, né, velho? Com as distâncias direitinho, os valores. E essa distância total aqui são os 9 metros, né? Então esse aqui é 9 metros. Deixa eu pôr aqui de azul. Pronto. Ficou massa esse desenho, hein? Essa componente de 3,38 não teria que ser até o ponto P? Ah, claro que é, brother. Eu tô tirando, é óbvio que é. Porra, velho, eu tô aqui, véio, tirando uma onda. Ficou massa o desenho, ficou... Tá errado o desenho, brother. Deixa eu fazer o seguinte. Vou pegar isso daqui e corrigir. Tem toda a razão. Vamos pôr de rosa, vamos colocar isso daqui. Vamos pôr assim, sei lá. Então aqui, ó. Beleza? Agora sim. Massa. Yes. Então agora, bora fazer o nosso balanço de momentos, finalmente. Para a gente poder finalizar essa questão. Então, fazendo um somatório de momentos em relação a B igual a 0, eu vou ter um momento gerado pela força F, que é F vezes 9, que vai fazer com que a comporta queira girar em sentido anti-horário. Perfeito? Vamos começar pelo óleo. Aí, a F como tá querendo fazer a comporta girar assim. A F horizontal para o óleo, no outro sentido. Então, menos essa F horizontal do óleo. Para não ficar assim um monte de número confuso, eu vou pôr tipo assim, F do óleo. E vou destacar aqui só as distâncias, para a gente não confundir os braços de alavanca. Para a força horizontal do óleo, a distância que gera momento em relação a B é de 0,422. A componente vertical do óleo também vai estar querendo tipo, girar a comporta no sentido oposto ao momento da força F, pelo menos de acordo com esse sentido que eu desenhei aqui para a força F. Então eu vou ter também menos, cadê? A minha componente vertical do óleo. E a distância que gera momento vai ser 2,934. Então já fiz do óleo. A água, eu vou ter então as duas componentes colaborando com a força F. Então eu vou pôr aqui um sinal de mais. Eu vou ter a componente horizontal da água. Tá, deixa eu fazer o seguinte, está muito feio esse mais. Mais para baixo um pouquinho. Pronto. Mais. Cadê? Minha setinha. Mais. A componente horizontal da água, que vai estar associada a um braço de alavanca de 0,562, mais a componente vertical da água, que vai estar associada a um braço de alavanca de 3,388. Tudo isso tem que ser igual a 0. E aí eu sim tenho um balanço de momentos. E aí se você substituir valores, você vai achar uma força F, que nesse caso vai valer menos 31,385 kN. Então, na verdade, essa força é para cima, não é para baixo não. Então a gente descobre na própria solução que a gente desenhou errado o sentido da força no enunciado, e ela de fato é para cima. Só pra gente, tipo assim, tentar entender, porra, faz sentido ser para cima, não faz?
curto só uma análise que a gente pode fazer bem rapidamente aqui assim. Vamos pegar de rosa, calcular a força resultante na água. Isso aqui vai ser, bom, a força vertical da água ao quadrado, mais a força horizontal da água ao quadrado, elevado a meio. Você calcula esse cara aqui, essa força resultante da água, você vai achar um valor para ele de 498,08 kN. A força resultante do óleo, a mesma coisa, vai ser a força vertical do óleo ao quadrado, mais a força horizontal do óleo ao quadrado, elevado a meio. Se você fazer esse cálculo aqui, você vai achar para o óleo uma força resultante que vai valer 479,25 kN. Beleza? E aí, se você olha para essa parábola, deixa eu tentar fazer um desenho bem rápido dela aqui, mais simplificado, de azul mesmo. Você tem aqui a parábola, finge que é isso. Beleza? E aí o que você vai ter é o seguinte, vai ter uma força resultante da água e uma força resultante do óleo. Essa aqui é a força resultante da água, essa aqui é a força resultante do óleo. E se você olha para essa figura aqui, velho, repara que a distância da componente vertical da água em relação a B é 3 alguma coisa. Do óleo é 2 e tanto. Então a água está mais para cá do que o óleo, está mais para a esquerda que o óleo. Então, esses braços aqui de alavanca, se a gente for desenhar da força resultante já, nessa distância aqui, está muito ruim o desenho, mas essa distância aqui, sei lá, que gera um braço de alavanca para a água, e essa aqui para o óleo, vamos pôr assim, finge que elas estão normais. Se eu tenho, sei lá, um braço de alavanca da água e um braço de alavanca do óleo, repare o seguinte, que a força resultante da água, 498 e tal, é um pouquinho maior do que a força resultante do óleo. E esse braço também de alavanca da água também é um pouquinho maior que o braço de alavanca do óleo. Então é óbvio que o momento que a água gera em relação a B é maior que o que o óleo gera. E a água está para cá, o óleo está para cá. Então a água vai querer abrir a comporta nesse sentido, no sentido anti-horário. Então é óbvio que a força F tem que ser para cima, para compensar isso. Então faz sentido que seja negativo o valor da força F que a gente tem encontrado aqui. Porque o momento que a água gera em relação a B, que vai querer fazer com que a comporta abra no sentido anti-horário, é maior do que o que o óleo gera, que iria fazer com que ela abra no sentido horário. Então essa análise rápida dos valores, da ordem de magnitude, tanto da força resultante para a água quanto para o óleo, dos seus pontos de aplicação, vai te dar um sentimento físico, lógico, né, de que a força F tem que ser para cima. Assim. Então, só para a gente concluir isso, bora escrever. Né, como o momento que a água gera em relação a B, e a água vai querer abrir a comporta em sentido anti-horário, é maior que o óleo gera, que seria sentido horário, faz sentido que F esteja apontando para cima, né, para a gente ter equilíbrio estático. Beleza, galera? Pessoal, e é isso, velho. Já sabemos já então estimar forças hidrostáticas que atuam sobre superfícies planas e curvas submersas, e não tem mais o que eu possa vir a falar sobre esse assunto. E eu acho que com isso a gente pode encerrar a parte de estática dos fluidos e aí na aula que vem começar a parte de movimento, de dinâmica, pôr esse cara para se movimentar. Né? Já vimos muitas coisas já, por incrível que pareça, parece que não, mas já vimos bastante coisas assim, propriedades, definição, classificação, cinemática, manometria, lei fundamental da hidrostática, forças que atuam sobre superfícies submersas, planas e curvas. Então, assim, já temos um bom material. Eu acho que agora que a gente vai investigar vai ser
uma parte assim muito interessante, que é essa parte tipo, de transporte de líquidos. Né? Líquidos que se movimentam dentro de superfície. Então um caminhão, por exemplo, que transporta água. Como é que a superfície da água lá vai se movimentar dentro do caminhão em função da aceleração que ele tem? Ou um liquidificador que gira uma superfície e forma aquela parábola, né, da água. Então esse tipo de movimento de uma superfície que contém um fluido, de um recipiente, perdão, que contém um fluido, quando o recipiente se movimenta, o que acontece com a água ali dentro, por exemplo? Vai ser essa a nossa próxima linha investigativa, tá? Do nosso curso. Eu vou encerrar por aqui a gravação desse vídeo para o YouTube. Pessoal do YouTube, gratidão pela companhia virtual na aula de hoje. A gente se vê na próxima aula. Um beijo no coração de vocês. Vamos encerrar aqui a gravação.